Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Paradigmas de Programação. E nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre algumas características das linguagens de programação. Então, linguagem de programação, time de futebol e partido político, né, leva a discussões bem acaloradas, né? E essas discussões acaloradas são, na maioria das vezes, são pouco racionais, né? Então, a gente pode sim avaliar uma linguagem de programação baseada em alguns critérios. Esses critérios em si, eles não vão eliminar por completo a subjetividade, mas consegue melhorar um pouco o nível da discussão, né? Então, algumas características que a gente pode considerar, né, pegando do livro do Sebesta, Conceito de Linguagem de Programação, legibilidade, redigibilidade, confiabilidade e custos e método de implementação. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre legibilidade. Então, a legibilidade, né, é a propriedade que diz respeito à facilidade para ler e entender um programa, né? Então, linguagens, por exemplo, como a linguagem Python, que vocês conhecem, ela utiliza, por exemplo, indentação como elemento sintático da linguagem. A indentação sempre foi uma característica, um elemento importante, né, para a gente utilizar nos nossos programas, que melhora a legibilidade. Como isso é importante, a linguagem colocou isso como obrigatório, né, e isso torna os códigos em Python mais propício, né, a serem mais fáceis de ler do que um código escrito em C, né, além de ter elementos de alto nível, né. Então, com relação à legibilidade, a gente pode destacar alguns dois elementos aqui, né? Então, com relação à simplicidade. Então, de acordo com o Sebesta aqui, né, uma linguagem com grande número de construtores básicos é mais difícil de aprender do que uma com menor quantidade. Esses elementos, por exemplo, principalmente quando a gente destaca a seguinte questão, né? Você tem numa linguagem várias formas de expressar a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui em C a gente pode usar count igual a count mais 1, count mais igual a 1, count mais count. Então, você tem várias maneiras de escrever o mesmo comportamento. Então, determinados programadores podem utilizar uma forma, outros programadores utilizam outras, e quando você junta esses dois códigos, você tem um código um pouco mais confuso de se entender, né? Um pouco ligado a isso, né, por exemplo, a linguagem Python eu acho bastante interessante, porque a linguagem Python ela tem nativamente bastante estruturas de alto nível, né, como listas, strings, e ela garantiu uma forma similar de você percorrer listas, strings, tuplas, acessar os índices. Então, ter uma única forma de você fazer isso facilita você aprender esses recursos, né? Um outro recurso bastante interessante, que também é bastante polêmico, é com relação à sobrecarga. Então, a sobrecarga está presente praticamente em todas as linguagens, né? Só que existe a sobrecarga que faz parte da própria linguagem, da própria sintaxe. Então, vocês devem lembrar lá no C, né, vamos ver se a gente consegue abrir aqui um código rapidamente em C, que quando você pega dois números inteiros e divide, você chega a um número inteiro. Então, por exemplo, você pode ter uma variável aqui, double, x, igual a 1 dividido por 2. E double, y, é igual a 1.0 dividido por 2.0. E aí agora a gente vai imprimir o valor de ambas variáveis, %d barra n, x e y. Só que não é %d, desculpa, %f, já até me marcou aqui que eu estou errado. Então, se a gente mandar imprimir, a gente vai ver que o primeiro valor eu tenho 0, o segundo valor eu tenho 0.5. Ambas variáveis eram do tipo double. Porém, nesse primeiro caso, eu tenho dois operandos do tipo inteiro. Então, essa operação aqui
é a operação chamada divisão de inteiros. Ela tem um comportamento, né? A outra aqui é a divisão real, divisão de double, de float, porque os dois operandos é do tipo double. Então, isso aqui já é uma sobrecarga, porque esse símbolo, ele significa tanto a divisão de inteiros quanto a divisão de float. E ele vai se comportar diferente de acordo com os operandos. Essa é um tipo de sobrecarga. Um outro tipo de sobrecarga, que já tem também na linguagem, é esse símbolo aqui asterisco, né? Lá no C, para quem não conhece a linguagem C, o asterisco tem o funcionamento de fazer a multiplicação, né? Então, eu posso ter A vezes 2, por exemplo, né? Então, ele aqui está funcionando como uma multiplicação. Ou, se o P ele aponta aqui para uma determinada variável, eu posso falar aqui, usar aqui esse outro asterisco. Então, nesse momento aqui, eu tenho dois asteriscos. O primeiro, o significado dele é multiplicação. E o segundo aqui, como eu tenho desse lado aqui uma variável, esse aqui é um operador unário, na verdade. Esse operador unário, dado uma variável do tipo ponteiro, ele retorna para qual a variável que esse cara está apontando. Este que é o comportamento desse operador. Então, para linguagens C com espaço ou sem espaço, tanto faz. Aqui com espaço ajuda a legibilidade, a gente entender o que está acontecendo. Se a gente tirar os espaços aqui, dificulta mais a gente entender o que está acontecendo aqui. Ainda mais se você vier de Python, né? Você pode achar que esse operador aqui é operador de exponenciação, né? A gente está fazendo A elevado a P, mas não. Aqui são dois operadores diferentes que usam o mesmo símbolo, né? Então isso significa sobrecarga. Então a linguagem Java, por exemplo, optou por não dar suporte à sobrecarga de operadores, coisa que já tinha, por exemplo, em C++. Isso tornou, em alguns pontos, a linguagem Java, os códigos mais difíceis e mais verbosos, né? Que você tem que escrever mais para poder fazer a mesma coisa. Porém, um dos argumentos era que essa sobrecarga de operadores, as pessoas podiam dar significados distintos para o mesmo operador, e você não conhece, né, de onde saiu aquele valor, você pode achar que é o valor, que aquele operador ele tem o significado geral da linguagem, e não, é um outro significado que outra pessoa definiu. E isso, por exemplo, né, a linguagem Scala, que é uma linguagem que roda na máquina virtual do Java, ela dá suporte à sobrecarga de forma muito flexível. E aí as pessoas podem criar um monte de símbolos e você não entender nada que está acontecendo ali. Às vezes, ao invés de usar aqueles símbolos, se tivessem funções com nomes bem elucidativos, talvez era melhor do que aqueles símbolos que você não tem um significado. A linguagem Go, ela foi ao extremo, né? A linguagem Go é uma linguagem recente e ela sofre bastante críticas, né? Pessoas querem ter sobrecarga, né? Eles reconhecem que a sobrecarga é útil, é interessante, né? Mas eles acham que ela também pode levar muita confusão, né? Então eles preferem não incluir esse recurso na linguagem. Então, um aspecto bastante polêmico, né? Um outro ponto com relação à legibilidade também, destacada tanto no livro do CBesta quanto no livro do Flávio Varejão, é com relação à ortogonalidade. Isso aqui tem a ver com o seguinte, com relação um pouco das exceções, né? Assim, uma linguagem de programação é tão mais ortogonal quanto menor for o número de exceções aos seus padrões regulares. Então ele coloca um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a variável x e y, né, e z, variáveis do tipo inteiro, né? Então y igual a 2, z igual a 3. E aí em outro momento eu posso falar que x recebe y mais z. E aqui depois eu tenho uma variável do tipo byte, a, b e c, onde que b recebeu 2, c recebeu 3 e a vai receber o valor de b mais c. Porém, se eu mandar executar esse código, nesta linha vai gerar um erro e esse código não vai compilar,
E aí a gente olha que parece estranho, porque eu tenho aqui 3 variáveis do mesmo tipo, eu posso fazer a operação aqui, eu não posso somar 2 bytes e guardar num byte. Então no caso do byte existe uma exceção, né? Quando você soma 2 bytes, você retorna um inteiro. Todos os outros operadores, você soma 2 inteiros, você retorna um inteiro, você soma 2 floats, você retorna um float. É sempre dessa maneira. No caso do byte, não, né? Então você vai ter dificuldade, ele não vai compilar e você vai ter que ler o manual. Então não é o comportamento esperado, né? Então é um exemplo de falta de ortogonalidade dentro da linguagem. Então a gente finaliza por aqui. Até o próximo vídeo.